Olá pessoal, nessa segunda aula nós vamos trabalhar o conteúdo de constante, variáveis e tipo de dados no capítulo 2 e no capítulo 3 nós vamos trabalhar operadores. Então são dois conteúdos bem simples, rápidos e fáceis de serem entendidos. Então o que é uma constante, variável e tipo de variáveis, né? Primeira coisa que nós temos que definir é o que é uma variável. Uma variável, gente, nada mais é do que um espaço reservado na memória para poder armazenar valores temporariamente. Esse é um dos conceitos que a gente pode dar a variáveis. Aqui ele dá um exemplo aqui. Imagina que no seu computador a variável seja um vetor enorme, né? Ou seja, um retângulo com várias posições, né? Com várias casinhas, vamos imaginar assim. Então eu tenho aqui uma casinha, eu tenho uma segunda, uma terceira e por aí vai. É como se eu tivesse uma rua e nessa rua onde existem várias casas e no qual cada casa ela é identificada pelo número. A mesma coisa acontece no computador. Então eu tenho lá um retângulo enorme, né, imaginando, no qual cada posição existe um endereço de memória. Então quando eu crio uma variável no meu programa, eu estou nada mais fazendo o quê? Reservando um espaço aqui nessa memória para poder guardar informações de forma temporária. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que guardar essas informações? Porque essas informações eu utilizo ela futuramente. Se eu vier aqui, ó, vamos pegar aquele exemplo aqui. Ó. Subir aqui, ó, lá no início. Vou pegar aquele primeiro exemplo que a gente trabalhou com ele no vídeo passado. Então, quando eu executo esse algoritmo aqui que eu criei, né, que eu declarei aqui, ó, a variável N1, N2 e M, do tipo numérico, né, ficou faltando os 2 pontos aqui, mas do tipo numérico, eu estou nada mais reservando 3 espaços lá na minha memória, no qual ele vai guardar esses valores temporariamente, para que eu possa utilizar ele posteriormente. Então vamos lá, ó. Esse algoritmo aqui ele vai ter que multiplicar dois números. Então ele escreveu uma mensagem na tela, digite os dois números, leia N1, N2, lembrando que aqui são as variáveis de entrada, né? O usuário vai digitar. Então no momento que ele digita dois valores, dois números, esses dois números vão ser guardados aqui dentro dessa variável que está onde? Que está lá na sua memória. Ele guardou esses dois valores lá dentro, um no N1 e o outro no N2, para uso futuro. Quando eu vou utilizar esses valores? Quando eu for fazer o processamento aqui. Então ele vai pegar o resultado dessa multiplicação e jogar dentro de M, que também está ocupando um espaço na memória. Então vamos imaginar que ele digitou 3 e 4. Então, na hora que ele fazer o processamento, ele vai lá na memória pegar o valor de N1, que é 3. Ele vai lá na memória, pega o valor de N2, que é 4. Então, 3 vezes 4 dá 12. Ele pega esse resultado e joga aonde? Em M, que também está lá na memória. Aí ele vai lá e escreve na tela. Multiplicação é. Ele vai lá na memória, onde está reservado o espaço do M, e vai pegar aquele valor que é o resultado desse processamento, que é 12, e mostra na tela. Então, nada mais, gente, variável é um espaço reservado na memória para guardar dados de forma temporária, para que eu possa utilizar essas informações posteriormente. Aqui ele define variável como uma variável ou espaço na memória que tem como finalidade
armazenarem dados temporariamente. As variáveis são declaradas por nome e seu tipo. Esse tipo pode ser numérico, string ou um valor lógico, que nós vamos ver posteriormente. Mas nesse exemplo aqui, ó, vamos imaginar que ele declarou, né, 3 variáveis. Foram A, B e C. Então essas 3 variáveis, né, ele foi lá na memória do computador e reservou esses 3 espaços. Um vai receber, respectivamente, 2, o outro 5. E aqui vai ser o que? A soma de A mais B, que é 7. Então ele coloca lá, de acordo com a figura acima, A e B são variáveis de entrada e C é uma variável de saída, como nós vimos no vídeo da aula 1. Então ficou claro para vocês o que é uma variável? Prosseguindo, tipos de variáveis. Então, se vocês repararem bem, todos os exemplos que nós fizemos, deixa eu abrir aqui um impresso aqui, para a gente sempre discutir esse assunto, né? Ficar uma forma mais clara para vocês entenderem o que eu estou explicando para vocês. Mas sempre quando eu declaro uma variável, eu tenho que dizer qual o seu tipo. E para que eu faço isso? Porque cada variável ela vai receber um tipo de informação. Então, vou tirar essa parte aqui de cima e vamos trabalhar aqui. Então, quando eu vou lá, coloco lá algoritmo. Vou colocar um nome para ele, cálculo. E venho aqui e digito declare. Vamos colocar A, B do tipo inteiro ou numérico, tá? E eu coloco C do tipo real. E eu coloco H do tipo booleano ou boolean, tá? Ou eu coloco G do tipo literal ou caractere. Eu estou especificando que esses valores aqui, que são os identificadores, né, as minhas variáveis, essas duas variáveis só vão poder receber números inteiros. Então, se eu vier aqui, ó, no meu algoritmo, vou lá, início, eu vou fazer uma atribuição. A recebe 3. Opa, estou errando aqui, gente. A recebe 3. Estou dizendo que essa variável, o conteúdo dela, o dado que ela vai armazenar, é um valor numérico inteiro. 3. A mesma coisa se eu fizer B recebe 4. Eu estou falando que o B está recebendo um valor inteiro numérico 4. Agora aqui no real eu posso fazer C recebe 3.6. Eu estou falando que essa minha variável 6 está recebendo um valor numérico no qual ela tem casas decimais, ou seja, o que? Ponto flutuante, 3,6. E um detalhe, gente, que toda variável que é do tipo real, ela pode receber um valor inteiro. Mas, ao contrário, isso não é verdadeiro. Uma variável inteira não pode receber valores que tenham pontos flutuantes ou casas decimais. Tá? Eu poderia fazer isso aqui, ó. C vai receber A. A vale quanto? 3. Então, nesse momento, a C vai valer 3. Mas, ao contrário, fazer B e o C valer 3,6, isso eu não posso fazer.
porque ela é do tipo real. E real trabalha com números com casas decimais, com ponto flutuante. Então não posso fazer esse tipo de atribuição. Ok? Nesse outro caso, quando eu falo que H é booleano, o H ele só vai poder receber dois respectivos valores, que é verdade, que é falso ou, vou colocar aqui, ou verdadeiro. São os únicos dois valores que ele vai poder receber, se é verdadeiro ou falso. E o literal e o caractere, né, que a gente declara como literal e caractere, ele vai receber um conjunto de caracteres, entre aspas. Aula sobre variáveis. Então eu posso fazer esse tipo de atribuição. Então voltando lá ao nosso conteúdo, ele fala tipo de variáveis. Então as variáveis e as constantes podem ser basicamente de 4 tipos: numéricas, caracteres, alfanumérica ou lógica. Sendo que numéricas, gente, quando eu falo que uma variável é numérica, ela pode ser tanto inteira ou real, como eu especifiquei aqui para vocês. Ainda existe um tipo de variável numérica que é do tipo float, do tipo doubler. A gente vê isso em linguagem de programação. Mas no algoritmo eu declaro ela como o quê? Como numérico. Eu só declarei aqui como inteiro e real para vocês entenderem que todo real pode receber um inteiro, mas o inteiro só pode receber um inteiro, nunca um real. Tá bom? Por isso que eu fiz dessa maneira. Porque na hora que vocês transcreverem o seu algoritmo para uma linguagem de programação, você não vai colocar numérico, você vai colocar integer, real, boolean, float ou dobra. Então ele fala que a numérico aqui, como eu estava explicando para vocês, eu tenho numérico inteiro, real, caracteres, é um conjunto de caracteres. E quando eu falo que minha variável é do tipo alfanumérico, é a variável que vai receber conjunto de caracteres mais conjunto de numerais. Mas lembrando que esses numerais ele não pode ser utilizado para cálculos. Tá? Ele não é utilizado para cálculos. Ele é utilizado só para representação de caractere numérico. E o outro tipo é lógica. Eles falam aqui que numérico especifica para armazenamento de números, caractere especifica para armazenamento de conjunto de caracteres, alfanumérico especifica para dados que contêm letras e números, e lógicas armazena os valores de dados lógicos, que podem ser só verdadeiro e falso, como eu expliquei para vocês. E aqui ele fala sobre identificadores, tá vendo? Identificadores, o que é isso aqui? Eu não venho aqui, ó, e quando eu declaro a minha variável, eu não dou um nome para essa minha variável, eu não faço isso. Então isso é um identificador. Então quando eu estou dando um nome à minha variável, eu estou criando um identificador, estou identificando ela. E para dar nomes a esses identificadores, existem algumas regras, que são essas regras que nós vamos ver agora. Tá? Então, uma das regrinhas é nunca começar com números. Então, eu não posso ter uma variável desse tipo aqui, ó, 3A. Você não pode começar com número. Mas uma variável ela pode conter números. A3 eu posso fazer. Outra coisa, uma variável não pode ter caracteres especiais. Eu não posso também declarar uma variável com nome reservado. O que seria nomes reservados? Né? Palavras reservadas. Não seria palavras do próprio algoritmo, como eu vim aqui declarar início,
Eu não posso fazer isso. Eu não posso vir aqui e declarar escreva, porque já são comandos da linguagem, são palavras reservadas. Então não posso fazer isso. Eu não posso colocar, por exemplo, uma variável com nome empresa. Tem um espaço, então não pode ter um espaço. Para eliminar esse espaço, eu escrevo tudo junto ou eu coloco underline. Tá? Uma variável também ela pode começar com letras e underline. Uma variável também, ela tem que ter no máximo 127 caracteres. Você não vai vir aqui, ó, digitar um testamento. Você tem que ser mais objetivo na hora que você dá nome às suas variáveis, aos seus identificadores. Tá bom? Então seja mais objetivo. Então essas são algumas das regrinhas descritas aqui, ó. Então, identificadores são nomes dados a variáveis constantes de programas. Algumas regras devem ser obedecidas para a construção de identificadores. Então foram essas regras aqui que eu acabei de falar lá para vocês. A única coisa que eu não coloquei é que letras maiúsculas e minúsculas é indiferente. Então ele vai entender tanto o A e A. É a mesma coisa. Ele não faz distinção entre maiúsculo e minúsculo, ok? Então é isso daí. Aqui ele dá alguns exemplos, né, de como eu posso dar nomes aos meus identificadores. E ele fala que esses identificadores pode ser de vários tipos de dados. Tá vendo aqui, ó? Então, os meus dados que são do tipo numérico, né, que recebe números, ele é subdividido aqui em inteiro ou real. Então, sempre quando eu declaro a minha variável do tipo inteira, eu estou dizendo que ele vai receber números inteiros. E sempre quando eu declaro a minha variável do tipo real, eu estou falando que ele vai trabalhar com casas decimais. Caractere, né, que é o nosso literal, ele admite caracteres o quê? Alfanuméricos. Lógico, admite somente valores lógicos. Aí ele fala o que é uma constante, né? Então, o que é uma constante, gente? Constante nada mais é uma variável que não se modifica durante a execução do programa. Então, se eu tenho aqui, ó, meu programa, vou criar aqui, ó, const C recebe 10. Início. Então, desde o meu início até o seu fim, essa variável ela vai valer 10, porque eu criei ela sendo uma constante 10. Eu não posso vir em qualquer parte do meu algoritmo e modificar o seu valor. Chegar a fazer C vai receber, por exemplo, 5. Isso vai dar um erro, porque eu criei uma constante. A constante ela não muda o seu valor durante a execução do programa. Então ela vai valer 10 do início ao fim do seu código. Eu nunca vou poder atribuir nenhum valor a ele. Então isso é uma constante. Você tem aqui como exemplo o π. O π ele é sempre o quê? 3,14, né? Ele não muda esse valor. Ele fala aqui um pouco sobre dados numéricos inteiros, né? Que pode ser números representados sendo como positivo e negativo. A mesma coisa dos dados numéricos reais, pode ser tanto negativo ou positivo. Então ele está colocando aqui uma observação muito importante. Há uma diferença entre 0, que é um tipo de dado inteiro, 0 ponto ou 00, ou 0.0, que é um do tipo de dado do tipo real. Por quê? Porque tá vendo o ponto aqui, ó? É claro, gente, que não existe esse caractere aspas não, tá? Aqui eu coloquei aspas só para poder dar um destaque desse item aqui, tá bom? Se eu representar dessa forma aqui, ele é um alfanumérico. Portanto, a simples existência do ponto decimal serve para diferenciar um dado numérico do tipo inteiro.
viu a diferença aqui? E eu, quando representar um número do tipo real, é ponto, não é vírgula. Dados literais. Né? O tipo de dado literal é constituído por uma sequência de caracteres que contém letras, dígitos ou símbolos especiais. Esse tipo de dado é também muitas vezes chamado de alfanumérico. Aí ele coloca alguns exemplos aqui. Ó. E sempre ele é representado entre aspas. Tá bom? Sempre. Sempre. Dados lógicos são aqueles dados que possuem somente dois valores, verdadeiro ou falso. E ele coloca aqui também algumas bibliotecas de funções, né, que são algumas bibliotecas pré-definidas. O que é isso, gente? São já funções prontas. Aí eu quero calcular a raiz quadrada de um número. Então eu não vou me preocupar de como eu vou calcular isso, porque eu tenho uma função pronta. Basta eu saber utilizar. Então eu tenho um quadro aqui, ó, que está aqui, ó, raiz quadrada de um número. Qual que é a função? SQRT. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Você coloca aqui, SQRT 36. Ele vai te dar a resposta. Quando eu quero elevar um número ao quadrado, SQRT, não SQR, quer dizer. Quando eu quero calcular o logaritmo de um número, está aqui, ó, log. O seno de um número, seno. O cosseno de um número, tangente. O resto da divisão entre dois números. Né, o valor inteiro que o resultado da divisão entre dois números inteiros, o div. Então eu já tenho essas funções, que são funções básicas, né? Claro que existe mais funções pré-definidas, no qual eu tenho que saber só utilizar essas funções, porque elas já estão prontas. Eu não preciso saber como que ela foi desenvolvida, qual que é o código que está ali por trás. Então essas são funções pré-definidas, essas são funções prontas. E com isso, gente, a gente encerra aqui essa lista 2. Então tem aqui essas atividades que eu peço para vocês refazerem, que vocês já fizeram isso em sala de aula, né? Então nesse primeiro aqui, ó, você vai assinalar com o I os identificadores incorretos, né? E o C os identificadores corretos, e vai explicar o que está de errado, né? Vou dar um exemplo aqui só, no qual 3 espaço x espaço 4. Então aqui existem vários erros. Primeiro que não pode começar com números, né? Nós vimos lá na regrinha. Não pode ter espaço entre os caracteres. Ok? Esse outro aqui, ó, não pode ter caractere especial. Então é isso que vocês vão fazer. Vão marcar com C se estiver correto e com I que estiver errado e justificar porque está errado. Essa segunda atividade aqui, ó. Então ele fala, suponha que as variáveis NB, NA, NMAT e ISX sejam utilizadas para armazenar a nota do aluno, nome do aluno, o número da matrícula e os CEPs. Então aqui é só para vir aqui declarar. Então é para dizer, ó, declare NB. Ele é de que tipo, gente? O NB vai o quê? Ó, armazenar nota de aluno. Se vai armazenar nota, então o aluno pode tirar 3, 3,5, 5, 10, 9,5. Então essa variável tem que ser de que tipo? Ela vai receber esses valores. Tem que ser do tipo real. Então vai lá, declare NB do tipo, 2 pontos, real. É isso que é para fazer nessa atividade aqui. Nesse número 2. O 3. Define com suas próprias palavras funções abaixo. Então, essa função cosseno, para que ela serve? O mod. Simplesmente você voltar lá no nosso material de consulta e ver naquela tabelinha o que cada item desse aqui ele significa. Defina o que é uma variável de exemplo, defina o que é uma constante de exemplos, então nós vimos isso também. E aqui você vai classificar os dados abaixo de acordo com o seu tipo, né? Dizer se é um tipo inteiro, um R de real, L de literal, B de lógico, e N aqueles que eu não consigo definir. Por exemplo, o que seria Maria aqui? Ó? Não dá para definir o que é Maria, porque não está nem entre aspas. Se tivesse entre aspas, ela seria do tipo literal. Então V é o que? Verdadeiro, né? Só que tem um ponto aqui, ó. Esse ponto já vai invalidar. Então não tem como eu identificar também o que é isso. Diferente daqui, eu tenho o F ponto, né? Tá vendo ponto, o F ponto? Só que tem entre aspas, tá entre aspas, isso aqui é um quê? Um literal.
Então é para fazer isso nessa atividade. Ok? Então vamos falar um pouco sobre operadores, né? Existem 3 tipos de operadores, tá, gente? Então existem os operadores aritméticos, que são aqueles que vocês têm costume de utilizar na matemática, que é representado pelos símbolos de mais, menos. Vou duplicar o slide aqui, né? Fiz errado aqui. Deixa eu excluir esse. E eu quero duplicar. Aí, não quero um novo. Então, os operadores aritméticos, né? Os operadores aritméticos que está aqui, ó, aritméticos. Então, eles são operadores que vocês já conhecem no dia a dia. Que ele é representado pelo símbolo de mais, menos, divisão, multiplicação, elevado. Então, são os operadores aritméticos. E existe também um grau de hierarquia entre eles. O que eu faço primeiro? Primeiro eu tenho potência, multiplicação, divisão, subtração e adição. Não é isso? Se eu quero mudar a ordem de procedência entre eles, basta utilizar o quê? Os parênteses, não é isso? Então, o parêntese eu faço tudo que tiver entre parênteses primeiro, depois eu faço o que eleva o número, multiplicação, divisão, subtração e adição. Então, se eu tenho uma expressão dessa maneira aqui, ó, 3 mais 5 vezes 2, qual que é a operação que ele vai executar primeiro aqui? 5 vezes 2 dá 10, com mais 3, 13. Mas se eu quero somar primeiro para depois multiplicar, aí eu tenho que utilizar o parênteses. Então, o parêntese é o que vai ser executado primeiro, tudo que tiver entre parênteses. Então, o que ele vai fazer primeiro? A soma. Ele vai fazer 3 mais 5, 8, vezes 2, 16. Ok? O outro operador que nós temos, né, é o operador. Então, outros operadores que nós temos é o operadores aritmético, operadores lógicos, os operadores relacionais. Os operadores relacionais são aqueles que são representados pelo sinal de maior, menor, maior igual, menor igual, diferente. Vou dar um espaço aqui. Aí. Então ele é representado pelo sinal de maior, de menor, maior igual que, menor igual que e diferente. Esses são operadores relacionais. Eles são utilizados quando eu quero comparar duas expressões, dois caracteres ou dois números. Exemplo, eu tenho uma variável que A, que recebe 3, por exemplo, e eu tenho uma variável B que recebe 5. Então eu quero comparar A com B. Eu vou fazer A é maior do que B. Quanto que vale A? 3. Então 3 é maior do que 5? Não. O resultado dessa comparação é falso. E por fim, o operador, né? Operador, tá? Operadores lógicos, que são representados pelo AND ou e não, que é negação. Então seria, né? Passando aqui para o português, seria o E, tá? Que é o AND. O que seria o OR. E o não, que seria o NOT. Tá? Então são
operadores lógicos. E quando que eu utilizo operadores lógicos? Os operadores lógicos, eu utilizo ele quando eu quero comparar duas expressões. Por exemplo, eu tenho A que é igual a 3, né? B é igual a 4 e C igual a 9. Então, primeiro eu comparo duas expressões. Ó. A é maior que B, E, né, int ou E, C é menor do que B. Eu tenho duas expressões. Então, eu tenho uma expressão e eu tenho outra expressão. Como é que eu comparo isso? A vale 3, B vale 4. 3 é maior do que 4? Falso. Então, ele retornou falso aqui para mim. E o C vale quanto? Vale 9. 9 é menor do que 4? Não, também é falso. O resultado dessa minha expressão aqui, ó, dessa comparação aqui, vai ser falso e falso. O resultado é falso. Tá bom? Então, é dessa maneira que eu utilizo operadores lógicos, quando eu quero fazer comparação entre expressões. Os operadores relacionais é quando eu quero fazer comparação entre números ou caractere. Tá? Os operadores de aritmética são aqueles que a gente utiliza em operações matemáticas. Então, esses são os três tipos de operadores. Então, se vocês repararem bem, ó, continuando aqui, ó, voltando aqui para o nosso material, ele fala que o aritmético são aqueles utilizados, né, para obter resultados numéricos. Então, esses aqui vocês já conhecem. Né? Fala sobre a hierarquia, o que eu descrevi lá para vocês. E o próximo é os operadores relacionais, no qual ele diz que os operadores relacionais são utilizados para comparar strings de caracteres e números. E o seu resultado sempre é verdadeiro ou falso. Ele mostra aqui quais são os símbolos: igual, diferente, maior, menor, maior, igual, menor, igual. Aqui ele faz ele dá um exemplo, né? Então ele fala, ó, A vale 5, B vale 3. Então, o valor dessa expressão, A, 5 é igual a 3? Não, é falso. 5 é diferente de 3? É verdadeiro. 5 é maior do que 3? Também é verdadeiro. 5 é menor do que 3? Não, é falso. 5 é menor ou igual a 3? Verdadeiro. 5 é menor ou igual a 3? Não, é falso. E aqui, por fim, os operadores lógicos, são aqueles que eu falei para vocês, o e, ou não, que é o and, or, ou not, no qual ele fala aqui, ó, isso aqui é bom vocês guardarem que quando eu utilizo o e ou and, uma expressão só é verdadeira se as duas expressões forem verdades, tá? Se uma já der falso, você já pode colocar o resultado como falso. Olha aqui, ó, ele fala que o ou, né? Que uma expressão ela é verdadeira se pelo menos uma expressão der verdade. Então, aqui nesse caso, ela só vai ser falsa, gente, se as duas expressões forem falsas, diferente daqui. Tá bom? E tem o not, que é uma expressão que inverte o seu valor na expressão. Então, aqui ele me deu uma tabela verdade, no qual ele coloca um valor V, e o outro também V, né? Vamos dizer assim, o seu operador. Então, o verdadeiro e verdadeiro dá o quê? Verdade. Verdadeiro e falso dá falso. Falso e verdadeiro dá falso. Falso e falso dá falso. Então, nesse caso, quando eu utilizo o operador AND, eu só tenho um resultado verdadeiro se os dois valores forem verdades. Está vendo aqui? Se não for, é falso. Diferente quando eu utilizo o operador OR. Ele fala verdade, verdade, verdadeiro. Falso ou verdade, não é verdade ou falso, verdadeiro. Falso ou verdade, verdadeiro. Falso ou falso, dá falso. Então, nesse caso aqui, quando eu utilizo o operador OR, só vai dar falso se o resultado das duas expressões forem falsas. Tá vendo aqui? Diferente do AND. Só vai dar verdadeiro se os dois resultados forem verdades. E o NOR, ele inverte
Se é verdade, ele passa a ser falso, e se é falso, ele passa a ser verdade. Aqui ele dá um exemplo, né? Então ele fala, ó, A é igual a 5, B é igual a 8, C é igual a 1. 5 é igual a 8, falso. Então se deu falso, gente, tem um ente, é falso. Vamos ver aqui, ó. A é diferente de B. 5 é diferente de 8? É. Se aqui deu verdadeiro, gente, ó, a expressão aqui já é verdade. Porque utilizou o operador OR. Vamos ver, ó. 8 é menor do que 1? Não, é falso. Mas eu tenho verdadeiro ou falso, dá o quê? Dá verdadeiro. E aqui? 5 é igual a 8? Não, é falso. Falso. B é maior do que C é verdade. Mas se eu tenho falso e verdade, sempre é falso. Tá? Expressões aritméticas. Tá? Vamos ver. Esse exemplo aqui é o exemplo tradicional. É o exemplo que nós estamos acostumados a utilizar na matemática. E do lado de cá eu tenho um exemplo computacional. É a forma que o computador entende. Ele não vai entender o cochete 2 sobre 3. Né? Aqui é uma chaves, abre e fecha chaves. Ele não entende isso aqui. Ele vai entender dessa maneira. O que é cochete, chaves, fecha chave, fecha cochete, é parênteses. Eu substituo pelo parênteses. E se é 2 sobre 3, aqui ó, eu coloco o sinal de divisão. Eu não escrevo dessa maneira. Porque o computador entende tudo de forma linear. Então eu tenho 2 dividido por 3 mais 5 menos 3. Fecha esse parênteses, fecha esse outro. Mais 1. É assim que funciona. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, né? Todos os exemplos, quando eu faço uma atribuição de valores, eu utilizo o sinal de atribuição. Então, estou falando que 2 está sendo atribuído à variável A. Aqui é o sinal de igualdade, que é o sinal de igual. Tá? Então, eu utilizo para comparação. O ponto e vírgula, como eu falei para vocês, eu utilizo sempre para indicar fim de comando. Né? Existem casos que eu não utilizo ponto e vírgula. Quando, então, professor? É quando eu tenho um else. Nós vamos ver no próximo capítulo, na próxima aula. Então, são alguns casos que eu não utilizo. E o comando de entrada e saída, né? Eu leia, eu escreva, também vocês já viram. E comentários. Então, sempre quando eu desenvolvo o meu algoritmo, o meu programa, é bom eu colocar um comentário. E com isso a gente também finaliza essa atividade 3 aqui, esse capítulo 3. Tá bom? Então vamos ver esse exercício aqui. Eu quero que vocês refaçam essa atividade. Então ele pede nessa primeira aqui, ó, tendo as variáveis salário, IR, SALIC, e considerando os valores abaixo, tá vendo aqui, ó? Ele tem a expressão, SALIC vale quanto? 100. 100 é maior ou igual a 100? Verdadeiro, né? É igual. Não é maior, mas é igual. Então é só para você colocar aqui verdadeiro ou falso, dependendo dessa expressão aqui. A segunda, sabendo que A vale 3, B vale 7, C vale 4, quais são verdadeira e falsa? Então vai ser 3 mais 4 dá 7. 7 é maior do que 7? Não, é falso. Aqui você vai avaliar primeiro essa expressão para depois fazer essa e avaliar o resultado das duas expressões que você acabou avaliando. Exemplo, A vale 5, C vale 3. Então 5 é maior do que 3, verdadeiro. Tem um AND. C vale 3. É menor ou igual a 6? É verdadeiro. Então verdadeiro e verdade dá o quê? Verdade. Tá bom? E aqui ele declarou aqui algumas variáveis, do tipo inteiro, real, literal e lógico. E ele pede para poder classificar aqui essas variáveis de acordo com o seu tipo. Exemplo, A mais B mais C. A é o quê? Inteiro. B, C. C. B e C também é inteiro. Então, esse tipo de valores aqui é um valor inteiro. Nesse caso aqui, A e B é inteiro, mas Z é do tipo real. Tem como identificar isso aqui? Não.
Nome mais rua. Nome é do tipo que é literal e rua também é literal. Então eu posso classificar isso aqui como literal. É isso que vocês têm que fazer nessa atividade aqui. Essa outra aqui você vai simplesmente substituir os valores e verificar qual o resultado. Um exemplo. Primeiro ele vai fazer o quê? Que é a divisão, não é isso? Então ele vai pegar C. C é 3. 3 dividido por 2, 1,5. 1,5 mais 1, 2. E vai fazer assim com essas outras expressões que estão aqui. E aqui você vai pegar essa expressão que está na forma aritmética e transformar ela na rotacional, de forma linear, a forma que o computador entenda. Então, essa atividade aqui, ó, essa atividade aqui se transforma em forma linear, e aqui, nessa sétima, você vai transformar ela em uma forma de expressão aritmética, a expressão que a gente entenda. Tá bom? E essa outra aqui também é para dizer se é verdadeiro ou falso, dependendo das avaliações aqui que vocês fizerem aqui. Então essa atividade é bem simples, tá? Então peço que vocês refaçam ela. Já vou ficar por aqui e até a próxima.